Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. Sexta-feira, ler com oração Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15, parte B, ou seja, o primeiro a ser gerado ou criado, o primeiro a nascer da criação. Ora, no tempo, Cristo surgiu, há mais ou menos 2000 anos. Então, como ele pode ser o primogênito de toda a criação? Cristo, como Deus, é o Criador. O apóstolo João fez questão de mostrar em seu evangelho que Cristo é Deus e estava no princípio com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1, versão King James atualizada. Ele fez essa afirmação categórica de que Cristo é Deus, porque algumas heresias surgiram em sua época, ora dizendo que Cristo não era homem, ora dizendo que Cristo era homem, mas não era Deus. Onde Deus habita? No livro de Isaías lemos: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Capítulo 57, versículo 15. Nosso Deus é a própria eternidade e habita a eternidade. Nele os anos não passam. Ele é o único e imutável. Quando o tempo passa, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nós também passamos, pois estamos sujeitos ao tempo. Daí as rugas começam a aparecer, os cabelos ficam brancos. O tempo é implacável, mas Deus habita a eternidade. Nele não há variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Esse versículo de Tiago fala de boa dádiva, de dom perfeito. Todo o presente desta esfera terrena é perecível. Se desejamos verdadeiramente ganhar um presente perfeito, só podemos receber lá da eternidade. Descendo do Pai das luzes, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Para salvar o homem, a palavra que estava na eternidade veio sujeitar-se ao tempo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14, versão King James atualizada. Cristo, a palavra, sujeitou-se ao tempo e espaço como nós, mas cheio de graça e de verdade. Não é maravilhoso? Ele trouxe a graça e a realidade de Deus a nós, que tínhamos sido desconectados da realidade. O próprio Deus eterno sujeitou-se ao tempo na pessoa de Jesus. E não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas por seu próprio sangue, Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se sem mácula a Deus, purifica nossa consciência de obras mortas, para podermos servir ao Deus vivo.
Hebreus capítulo 9, versículos do 12 ao 14. Como um ser humano, o corpo do Senhor Jesus estava sujeito ao tempo. Isaías compara sua aparência com a raiz de uma terra seca, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Capítulo 53, versículo 2. Quando Jesus morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 2, versículo 32. Na ressurreição ele foi admitido na glória de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 26. Cristo Jesus, homem, foi gerado Filho de Deus e ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno. Sabe o que é o Espírito Eterno? Na figura do tabernáculo, o Espírito Eterno é simbolizado pelas argolas da Arca do Testemunho, pelas quais passavam varões para que os levitas pudessem carregá-la. As argolas são circulares e um círculo não tem começo nem fim. Portanto, para nós que estamos no tempo, parece que Cristo veio à Terra há 2000 anos. Mas numa argola sem começo nem fim, um ponto antes de nós, há 2000 anos, pode estar depois. Em um segmento de reta, há uma ordem definida de antes e depois para cada ponto, mas numa argola não há. Quando Cristo se ofereceu, tendo feito a eterna redenção, ofereceu tudo a Deus pelo Espírito Eterno. Sua encarnação, seu viver humano, sua crucificação, todo o seu sofrimento e sua ressurreição. Tudo isso que ele fez no tempo foi lançado na eternidade. Por meio desse processo, Cristo, que veio da eternidade, sujeitou-se ao tempo e ofereceu-se a Deus. Concluído seu trabalho, ele retornou para a eternidade. Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, versículo 8. Sua morte também foi oferecida pelo Espírito Eterno. Por isso ele é aquele Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando criou todas as coisas, Deus já tinha um protótipo, uma referência: Cristo. Mesmo tendo aparecido aqui milhares de anos depois da criação, o Senhor Jesus já estava na eternidade. Quando Deus criou todas as coisas, já havia Cristo. Por isso ele é o primeiro de toda a criação. Agora, ele quer levar-nos para a eternidade e para a glória. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como podemos explicar sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.